Bom dia, pessoal! Hoje eu vou explicar um pouquinho sobre o capítulo de Gênesis, né? O livro de Gênesis é um livro do começo, um dos primeiros livros da criação do mundo. Então eu vou ler Gênesis capítulo 1. No início, Deus criou o céu e a terra. 2. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. No versículo 1, 26, e disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e que tenha domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que se movem sobre a terra. Então, se nós refletirmos aqui sobre o capítulo 1, quando Deus criou o céu e a terra era vazia e sem forma, foi Deus que criou tudo, né? E o Espírito Santo já se movia sobre a face das águas. Quer dizer, quando Deus criou o mundo, o Espírito Santo já estava presente. E quando ele diz, façamos o ser humano à nossa imagem, ele está confirmando isso, né? Façamos está no plural, né? Na terceira pessoa. Quem façamos? Deus, Jesus e o Espírito Santo. Por quê? Deus, ele é composto de Pai, Filho e Espírito Santo. Quando viemos para o capítulo 27, criou Deus o ser humano à sua imagem. A imagem de Deus os criou, o homem e mulher. Então, quando nós vem para o versículo 2, capítulo 2, versículo 18. E disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Fazei uma ajudadora que lhe seja idônea. Idônea significa recíproca, né? No versículo 23, e disse o ser humano, esta afinal é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Será chamada mulher, porque do homem foi tomada. Então, essa parte, a gente tem que interpretar direitinho, né? Tem que saber interpretar. Senão, vai ficar complicada a nossa compreensão. Quando Deus diz, façamos o homem à sua imagem e semelhança, ele está dizendo que ele é composto de 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. Quando ele diz que criou o homem e a mulher à sua imagem e semelhança, essa semelhança não é a semelhança física. Por quê? Eu não conheço e eu nunca vi Deus, né? Se tem alguém que já viu, cada um crê naquilo que sente, naquilo que vê, né? Então, no meu entendimento, Deus a gente só vai ver quando a gente partir dessa vida, né? Deus é mistério, tem coisas que é mistério. Então, assim, a semelhança é a semelhança do Espírito. Porque o mesmo Espírito que estava com Deus está com o ser humano hoje. Já nasceu com o ser humano, né? E quando a gente tem esse entendimento que o Espírito Santo já nasceu em nós porque nós somos da criação de Deus, a vida fica mais fácil, né? Então, quando nós vem para entender que o capítulo que o ser humano, o homem e a mulher, a criação, a imagem e semelhança de Jesus, não tem por que nós pensar que a mulher é inferior ao homem, né? Porque se perante Jesus o homem e a mulher é igual, imagina na terra, né? Hoje nós estamos vendo como que as mulheres estão crescendo, né? As mulheres estudam e vai exercer a profissão que quiser, tá tudo certo. É muito bom a gente ver a mulherada crescendo, cada dia mais, né? Só que a gente tem que entender que o que diz a Bíblia não é que a mulher é inferior ao homem, tem que ser recíproca. Por quê? Por que aqui a imagem e semelhança de Deus? Mas por que que o animal, quando Adão estava lá no Jardim do Éden, com todos os animais que ele tinha, Deus viu que ele estava precisando de mais alguém, que ele precisava de alguém que seria igual a ele. Porque nós sabemos que os animais, eles têm um sentimento, eles sabem o que é carinho. Nós temos que cuidar bem deles, mas eles não têm um espírito igual nós, seres humanos. Então, por isso que foi feita uma mulher
para estar com Adão. Mas a interpretação é que Deus é tão maravilhoso que ele deixou a gente a livre escolha para fazer o que quiser da vida. Por exemplo, se você acha que você não deve casar, ou que você deve casar com uma outra pessoa que seja do mesmo sexo, aí é a sua consciência. Deus deixou livre para tudo, né? Então, assim, e as pessoas que é casada, as mulheres têm que se sentir inferior aos homens? Não, não. Não é isso que está na palavra e não é isso que deve acontecer. Porque eu sou mulher. E eu nunca pensei, nem nunca fui, e não acredito que a mulher tem que ser diferente do homem, em nenhum aspecto. Muito pelo contrário, somos iguais. Profissão, a escolha de cada um, né? E tudo na vida. Eu conheço homens que às vezes têm que cuidar da casa e a mulher trabalhar. Ou às vezes a mulher cuida, vice-versa. E Deus deixou todo mundo livre para fazer o que quiser da vida. Essas escolhas quem faz é nós. Mas nós temos que saber que a mulher, que interpretar que na Bíblia está dizendo que ela tem que ser submissa ao homem, não. Nós temos que ser submissa à palavra de Deus. Obediência a Deus. Ao homem nós temos que ser igual. Mas aí como que tem reciprocidade um com o outro? Essa palavra o que significa? Significa você ser feliz. Se você está com uma pessoa que pensa igual a você, que quer as mesmas coisas, já está agradando a Deus, né? Ou se você está com uma pessoa que está te causando algum incômodo, ou a pessoa agressiva, tanto o homem quanto a mulher, você tem que fazer o quê? Que questionar o que está acontecendo, por que você é assim? Eu, por exemplo, quando eu casei, eu pensava, não sei se o casamento vai dar certo, porque a gente nunca sabe o que vai dar certo, o que vai acontecer no dia da manhã, né? Eu gostava bastante, mas não sabia o que ia acontecer. Então, fui levando a vida. Só que, depois de 5 anos de casado, eu comecei a observar que nós tínhamos comportamento que não era legal. Tanto eu quanto ele. E tinha comportamento nele que me incomodava bastante e eu corrigia. Talvez eu não sabia usar a forma correta de corrigir, mas eu corrigia do meu jeito. E aquilo incomodava ele, a minha forma de corrigir, mas ele também não queria me ouvir. Ele não gostava muito de diálogo. Então, um dia eu chamei ele para conversar e ele, assim, ele já achava que estava tudo certo, porque se você é casado, você cuida bem da família, você cuida bem da sua casa, põe a comida em casa, tá tudo bem. E eu pensava diferente. Eu sempre pensei assim, não é porque tá tudo bem em casa que a mulher também ela precisa de carinho. E carinho não é sexo, não é fazer sexo. Sexo é parte do casamento. Carinho é ser aquele homem atencioso, né? Aquela mulher também atenciosa. Então isso eu sentia falta. E quando eu cobrava dele, ele demonstrava um certo desconforto. Mas com o passar do tempo, nós foi melhorando. Porque nós fomos buscar conhecimento. O que estava acontecendo conosco? Por que nós estávamos agindo daquele jeito? E depois de 5 anos eu queria ser mãe. Assim como sou, né? Eu queria ser mãe, queria engravidar. Sei que depois que a gente tem filho, é tudo mais difícil, né? Difícil trabalhar, cuidar de casa. Então eu falava pro meu marido, vamos mudar enquanto há tempo, porque nós vamos ter filho e nós precisamos mudar muitos hábitos em casa. E um dos hábitos é ele ajudar mais eu em casa, né? E aí, com o passar do tempo, nós aprendemos. Hoje, nós fazemos as coisas juntos, fazemos as coisas também separado. Às vezes, ele vai no mercado e eu já fico fazendo a comida, ou vice-versa, não tem problema nenhum. A gente se ajuda, às vezes ele faz a comida, às vezes sou eu que faço, não tem problema. Isso é maravilhoso, você entender o outro e o outro entender você. Mas para isso você precisa se descobrir. Se você não descobrir que o outro está fazendo algo que está desagradando a você e você questionar, porque nós temos que ter uma mente questionadora. Essa mente questionadora tem que começar já para falar de Deus, para entender a Bíblia. E conversar com Deus, fazer nossas orações, entrar no nosso quarto, fazer nossas orações, já começa os questionamentos. E nós já começa também o entendimento. Porque quando a gente questiona e é entendido e a gente compreende, a gente vai pôr em prática. Então, na vida eu aprendi muito. Muito. Agora, eu falo do meu marido por quê?
Eu falo com propriedade porque eu sou casada há 19 anos. E eu gosto muito do meu marido. Mas não é porque ele é perfeito. É porque ele é igual eu. Ele erra igual eu e ele tenta acertar igual eu. Então, assim, por isso que nós damos certo. E o amor é construído no dia a dia, né? Por isso que o amor é um mandamento. Na lei de Deus, na lei espiritual, é um mandamento. E eu acredito que a gente fazendo as coisas certas, o amor vem automático, né? E a minha vida é assim. As coisas foram dando certo, mas eu não sou uma pessoa que faz tudo certinha. Uma pessoa perfeita, eu não sou. Perfeita é só Deus, né? Mas eu entendo que a mulher não é para fazer o que o homem quer, nem o homem fazer o que a mulher quer. É para ter companheirismo. Porque o amor vai muito mais além de companheirismo, de carinho, de respeito, né? De ter um caráter como o caráter de Deus, aquela mente de Deus, que ama o outro independente do que o outro é, né? E a vida é assim, é vivendo e aprendendo. E Deus é tão maravilhoso que Ele deixa a gente escolher o que a gente quer. Tem pessoas que não querem casar, não tem problema, tá tudo certo. O importante é você ser feliz na sua escolha. Na vida, o importante é a gente ser feliz. Põe a Deus em primeiro lugar, depois a gente, cuidar da gente, ficar bem. E eu, quando era solteira, eu usava uma frase assim, que era uma frase minha, né? Ah, quando eu casar, eu vou ser bastante feliz. Essa frase me ajudou bastante. Pensar dessa forma me ajudou bastante. Mas eu entendi que se a pessoa já for feliz para depois ela casar, a vida vai ser muito mais fácil, né? Porque um casamento, a felicidade não depende de um casamento, né? Porque a gente sabe que duas pessoas morando no mesmo teto, duas pessoas diferentes, é complicado, né? E aí é onde a gente tem que aprender. Aprender aquilo que está fazendo bem, aquilo que está fazendo mal a gente tirar, né? Ressignificar. E a vida é assim, né? A vida não é fácil, porém, ela é maravilhosa.